registro de hoje é sobre o maior arrependimento da minha vida. O bom desse arrependimento é que ele me ensinou como nunca mais tomar uma decisão definitiva ou muito importante sem pensar em todas as possibilidades antes. Muitas pessoas falaram comigo, não faz isso, você tem certeza disso, é isso mesmo? Na minha cabeça eu tinha certeza absoluta e eu fui lá e fiz. Errei, me arrependi, agora estou colhendo os frutos disso. Eu decidi não ter mais filhos quando eu tinha 25 e hoje, com 30 anos, estou absolutamente arrependida. Eu havia me arrependido quando meu marido fez a vasectomia. 3 meses depois, eu já queria estar grávida novamente. Mas já tinha feito, na época eu nem cogitava a hipótese de uma reversão. Fui levando esse arrependimento comigo. E por que que hoje eu falo que eu me arrependo amargamente disso? Na época eu tinha uma certeza absoluta que não queria mais filhos, o meu marido também. A gente sentou e conversou por um longo período. A gente levou mais de um ano conversando sobre isso e decidimos por não ter mais filhos. Meu arrependimento vem porque o motivo pelo qual decidimos não ter mais filhos, ele foi muito banal. Foi uma coisa muito superficial. E aí, vendo a nossa família sendo construída ali, vendo as nossas filhas crescendo e a forma com que nós conduzimos, né, a nossa casa, a nossa vida, fez a gente perceber que, na verdade, a gente queria sim ter mais filhos. Ter mais filhos pra gente significava algo mais importante do que não ter. Os motivos que nos levaram a decidir pela vasectomia foram financeiros, porque ter filhos geraria muitos gastos e a gente queria poder ajudar os filhos com coisas que os nossos pais não poderiam nos dar. Se quiséssemos fazer uma faculdade e não conseguíssemos, por algum motivo, passar numa faculdade pública, não seria possível fazer uma faculdade particular. Não seria possível fazer um curso técnico caro. Não seria possível termos acesso a coisas que seriam interessantes por questões financeiras. Então, 2 filhos já era algo suficiente para fazer a gente ter dificuldade de suprir algumas necessidades fora do básico. Então, não queríamos dar apenas o básico. Entendíamos que, financeiramente, 2 filhos era o limite para que a gente conseguisse dar a elas, não tudo, porque a gente não tinha essa intenção, mas pelo menos aquilo que fosse importante, além do básico. Educação, saúde, lazer, né? Tudo isso a gente queria poder proporcionar de forma mais abrangente, que pudesse acessar outras coisas, senão o básico, né? O padrão ali. Depois, sobre liberdade, nós tínhamos um certo pensamento sobre a liberdade que a gente não teria ao ter muitos filhos. Ao ter mais filhos que 2 estava ótimo, porque daqui a pouco elas estavam grandinhas e a gente teria mais liberdade. E a outra coisa era que nós já estávamos satisfeitos. Queríamos ser pais e fomos. Independente de ser menina ou menino, nós fomos pais. E as nossas filhas, elas supriam aquilo, elas realizaram o nosso desejo de sermos pais. Estávamos satisfeitos, não precisávamos de mais. Então essas 3 coisas foram que nos motivou a ter certeza absoluta que não teríamos mais filhos. E tudo bem, fizemos a vasectomia, né, meu marido. Passou-se 3 meses, gente, foi o suficiente. Eu acho que aquela certeza de que não teríamos mais filhos me trouxe alguns pensamentos que eu não tive antes e que destruiu, jogou por terra todas essas 3 questões que foram as decisivas. Eu comecei a ter uma sensação de futilidade quando eu parava para pensar que os meus motivos para não ter mais filhos eram financeiros, eu estava satisfeita e por questão de liberdade e tempo. Eu comecei a me sentir mal por pensar que eu tivesse mais daqueles serzinhos que estavam andando na minha casa, se eu tivesse mais de Bela e mais de Cristal, eu não teria dinheiro suficiente, eu seria pobre, miserável, nós passaríamos fome e necessidade, eu teria perdido a minha liberdade, estaria ali num lugar onde eu não queria estar, e que era o suficiente que se eu tivesse mais, seria muito, né? Estaria ultrapassando o que fosse necessário. Eu comecei a me sentir mal com isso, comecei a me sentir, caramba, que idiota que eu sou, essa era a sensação que eu tinha. E o tempo foi se passando, minhas filhas começaram, gente, a pedir mãos.
as duas começaram a perguntar se nós não teríamos mais filhos. E eu falei, eu não tive coragem. Como eu já tinha esse arrependimento, nunca cheguei a falar isso com meu marido, né? Calma, vamos chegar lá. Eu não tinha coragem de falar para as minhas filhas que elas nunca mais teriam irmãos. Eu não falava isso, né? Eu só falava para elas que, filha, isso é coisa de Deus, só Deus sabe, né? Mamãe não tem como ter essa resposta agora. E foi se passando, as meninas começaram a orar, pedindo irmãos. As coisas foram ficando mais difíceis para mim, eu comecei a me sentir ainda pior com isso. E um belo dia, já tinha se passado quase um ano que o meu marido tinha feito a vasectomia. Ele falou assim, passou uma mulher com um bebezinho e ele falou, ai amor, olha aquele bebezinho, que gracinha, imagina se fosse nós. Nossa, gente. Eu falei, tem uma oportunidade aqui. Ele também parece ter ficado mexido aí, isso aí passou, a gente sentou pra conversar, chamei pra conversar e falei, olha, eu me arrependi da vasectomia. Você fez esse comentário sobre o bebê, tem quase um ano que eu já me arrependi, tava pensando sobre isso. E aí, você não se arrependeu tudo? E chegamos à conclusão de que nós dois tínhamos nos arrependido. Queríamos mais filhos. As meninas orando constantemente. Aquela sensação de que os nossos motivos eram banais demais. É claro que financeiro importa e muito. Eu não tenho na mente que onde come um, come dois, come, mas come mal, eu penso isso. Eu sei que tem as limitações, né? Quanto mais filhos você tem, mais limitações vão ter, sim. E também sei que para muitas pessoas, ser mãe apenas uma vez, tem um filho, já sabe o que é ser mãe, o que é ser pai, tá ótimo. Isso é algo que o satisfaz. Tá tudo bem. Não tô dizendo que os meus motivos é fútil para todo mundo. Todo mundo que tem os mesmos motivos que eu tive é uma pessoa fútil. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que eu me senti assim. E eu senti que era algo muito superficial para ter tomado uma decisão tão definitiva, né? Uma decisão que eu nunca mais, naquela época, na minha cabeça, eu nunca mais poderia voltar atrás. E quando eu percebi que essa decisão, ela iria me causar alguns problemas irreversíveis, né, na minha cabeça, eu nunca mais poderia ter filhos, eu comecei a pensar, cara, que merda que eu fiz. Porque é uma decisão definitiva e eu pensei, mesmo que eu fiquei mais de um ano pensando sobre isso, só que eu pensei sobre isso com base em coisas, apenas coisas que eu já tinha pré-definidas. Em nenhum momento eu pensei fora disso, sabe? Em nenhum momento eu pensei, e se? Eu não pensei em nenhum momento em si, eu só pensei nessas 3 possibilidades. E como eu já pensava nisso, eu ia somente reafirmar, né? Então eu não trouxe para mim ali o benefício da dúvida, eu não trouxe para dentro dessa discussão possibilidades fora daquilo que a gente já tinha definido. Eu não pensei em nenhum momento que talvez daqui a alguns anos a gente quisesse aumentar a família, que a gente estivesse melhor financeiramente, que pudéssemos estar ricos. E aí, se fôssemos ricos hoje, teríamos mais filhos? Se eu tivesse pensado isso, gente, pela questão do dinheiro, com certeza eu não teria feito a vasectomia, porque já que o problema era só dinheiro, eu teria tido mais filhos. Se eu tivesse pensado sobre essa questão do tempo, né, de liberdade, e tivesse pensado, cara, qual liberdade que eu tô procurando nesse sentido? Qual seria a liberdade? Momento sem meus filhos? Viver sem os meus filhos? Naquele momento que eu já tinha as duas só pequenas, eu nem me sentia confortável em pensar assim, vou fazer uma viagem de um mês, sei lá, deixar minhas filhas, jamais eu faria uma coisa dessa. Então eu não pensei direito, qual liberdade que eu tô falando, de qual liberdade que eu tô falando. Então, se eu tivesse pensado, eu teria tomado essa decisão. Se eu tivesse pensado nessa questão de estar satisfeita, eu teria lembrado que eu nunca tive filhos para satisfazer o meu desejo de ser mãe. Nunca. Eu nunca pensei, eu vou ter filhos para me saber como é ser mãe. Eu vou ter filhos. Parece que eu já nasci com esse desejo de ser mãe. Eu orava quando criança para ser mãe. Eu orava para ter uma família. Então isso sempre foi o desejo do meu coração. Eu sempre sonhei em ser mãe. E não uma coisa que toda mulher precisa ser. Nunca foi isso. Então, se eu tivesse pensado um pouco fora dos meus motivos, eu não teria tomado essa decisão. E o que isso me ensinou? Ensinou que se eu preciso tomar uma decisão muito importante, ou uma decisão que é definitiva, eu tenho que pensar fora daquilo que eu já determinei. Eu tenho que pensar, e se? Caso aconteça tal coisa. Isso me trouxe uma clareza de como resolver os meus problemas também. E tomar as decisões que são importantes e definitivas. Desde então, eu nunca mais tomei uma decisão
sem pensar no em si, sem pensar caso aconteça, ou sem pensar em todas as outras possibilidades que rodeiam aquilo. Eu pensei, e mesmo assim, a minha decisão continua sendo a mesma, então ok, tá na hora de decidir. Eu nunca mais tomo uma decisão pensando só naquilo que já está pré-determinado. E é uma crença minha, já é algo da minha educação, já é algo que eu defendo desde sempre. Mesmo que seja algo importante para mim, eu vou pensar em volta, eu vou pensar no e se, eu vou pensar nas outras possibilidades. Dividir ideias, a gente vai debater ideias para então, mesmo depois de rodear tudo isso, a decisão ser a mesma, a gente escolher aquilo que a gente quer. Porque eu me arrependi amargamente. Até hoje estou colhendo as consequências disso. Meu marido continua vasectomizado, eu continuo não tendo possibilidade de ter filhos. E estou arrependida. Hoje eu sei que a gente tem meios para resolver isso, sim. Iremos resolver. Mas estou colhendo as consequências. Vai fazer 4 anos, o ano que vem, que ele está vasectomizado. Então estou colhendo aí as consequências de viver com um arrependimento nas minhas costas. Então esse registro é importante para mim. É algo que eu aprendi com um erro muito grande. Eu colhei as consequências dos meus atos, das minhas decisões, e é isso aí. Agora é correr atrás do prejuízo e ver se dá pra resolver ainda, né? Então é isso. Eu espero poder voltar aqui um dia falando que eu resolvi o meu problema e que tem vidas novas a caminho. Até o próximo.